são responsáveis pelo controle de uso de energia por cada sensor. Como já descrito, a energia é um dos fatores primordiais em uma rede de sensores. Por isso, esse plano foi definido. Quando o nível de energia está baixo, um sensor pode enviar uma mensagem em broadcast para informar este fato aos demais sensores, pois, devido à arquitetura multi-hop, algum outro sensor poderá utilizá-lo para encaminhar informações ao nó sync. Dessa forma, ao receber esta mensagem, os demais sensores irão buscar um caminho alternativo até o sync, sem passar pelo sensor que está com pouca energia. Este, por sua vez, continuará apenas realizando o sensoriamento e só enviará mensagem em caso de detectar algum evento. Outro método para a economia de energia que um sensor poderia utilizar é desligar o receptor após o recebimento de uma mensagem. Dessa maneira, ele evitar o recebimento dessa mesma mensagem por outro sensor e reduz o consumo de energia. Plano de gerenciamento de mobilidade. Como já foi visto, as redes de sensores sem fios não exigem infraestrutura, porém, os sensores precisam saber quem são seus vizinhos e precisam conhecer uma rota que permita alcançar o nó sync. Porém, os sensores precisam saber quem são seus vizinhos e permita alcançar o nó sync. Isso é responsabilidade do plano de gerenciamento de mobilidade. Como os sensores são móveis, cada sensor deve sempre manter atualizada uma lista com os sensores vizinhos. Assim, é possível balancear o consumo de energia e as tarefas realizadas. Plano de gerenciamento de tarefas. Nem todos os sensores precisam realizar o sensoriamento simultaneamente. Por isso, o plano de gerenciamento de tarefas é responsável por escalonar essas tarefas em regiões determinadas. Em geral, os sensores que possuem mais energia são escolhidos para realizar essas tarefas mais vezes do que aqueles com nível de energia mais baixo. As camadas foram definidas com o objetivo de permitir o isolamento de tarefas. Assim, como exemplo, pode-se dizer que determinada aplicação de um sensor pode ser definida independentemente do meio de transmissão utilizado. Camada física. A tarefa da camada física é a transmissão de mensagem entre os sensores. Essa camada é responsável por selecionar as frequências que serão utilizadas, gerar a portadora, detectar, modular e codificar o sinal. Como a minimização do consumo de energia é uma das principais preocupações de uma rede de sensores sem fios, a camada física deve tratar de problemas que são comuns em qualquer transmissão sem fio, como a reflexão no sinal. Uma decisão que deve ser tomada no projeto da camada física é a escolha do tipo de modulação, binária ou M-área. Na modulação binária, cada símbolo é representado por apenas um bit, ou seja, são representados apenas dois níveis. Já na modulação M-área, utiliza-se M bits para representar 2M níveis. Quanto maior o valor de M, mais complexos e precisos devem ser os circuitos para modulação e detecção, e maior o consumo de energia. Estudos mostram que a modulação binária é mais eficiente, por consumir menos energia. O projeto da camada física também deve levar em conta o meio de transmissão. A comunicação entre os sensores da rede pode utilizar sinais ópticos, sinais infravermelhos ou sinais de radiofrequência. A comunicação óptica tem como principal vantagem o consumo de energia, menor que nas outras tecnologias. Porém, essa comunicação exige uma linha visada no sinal, ou seja, o transmissor e o receptor devem estar alinhados, além de ser sensível às condições atmosféricas. A comunicação através de sinais infravermelhos também exige uma linha visada do sinal entre o transmissor e o receptor. Por essa limitação, as redes com comunicação por infravermelho são bastante raras. A comunicação através dos sinais de radiofrequência é mais comum. A principal vantagem é que, ao contrário do que ocorre nas comunicações ópticas e por infravermelho, nesse tipo de rede, o transmissor e o receptor precisam estar alinhados. O receptor só precisa estar suficientemente próximo do transmissor para ser capaz de receber os sinais do rádio com um nível de potência que seja suficiente para decodificar os sinais corretamente.
podendo haver, inclusive, obstáculos sólidos entre os dois. Como desvantagens, a comunicação por rádio é extremamente sensível a ruídos provocados por aparelhos que operam na mesma faixa de frequência, e muitas faixas de frequência já são utilizadas por diversos serviços e que limita bastante a disponibilidade do uso de redes que utilizam radiofrequência. Camada de enlace. Como as redes de sensores sem fios não exigem a definição prévia de uma infraestrutura, os sensores devem possuir algum mecanismo que permita a identificação dos mais sensores da rede. Essa tarefa é realizada pela camada de enlace. Além do controle de acesso ao meio, MAC, essa camada realiza as tarefas do controle de erros, detecção de quadros e multiplexão de fluxos de dados. Como os sensores têm liberdade para deslocarem-se na rede, o controle de acesso ao meio é responsável pelo estabelecimento da comunicação multi-hop, como forma de organização à rede e estabelecer rotas. Outra função do MEC é a distribuição dos meios de transmissão entre os sensores que fazem parte da rede. Para isso, existem diversos protocolos, como o CSMA/CA, o EAR e o SMAX. É um híbrido TDMA/FDMA. O mais comum é o CSMA, também utilizado no padrão Ethernet como um mecanismo que evita colisões. No caso do Ethernet, é comum utilizar o padrão CSMA/CD, que evita colisões executando o meio antes e duração de transmissão. Porém, como isso não é possível nas redes sem fio, utilize-se o CSMA/CA. O controle de erros também é uma tarefa muito importante na camada de enlace, pois permite a retransmissão de dados que não foram recebidos corretamente, geralmente em função de erros de transmissão, o que é mais comum em redes sem fios. Os principais protocolos de controle de erro utilizados nas redes de sensores sem fios são o ARQ, Automatic Repeat Request, e o FEC, Forward Error Correction. No ARQ, o receptor envia mensagens de reconhecimento do tipo ACK quando recebe um pacote corretamente e NAK quando detecta a perda de um pacote. Desta forma, o transmissor é informado dos erros que ocorrem na transmissão e podem reenviar os pacotes nos quais houve erros. O protocolo FEC utiliza códigos corretos. Desta forma, o transmissor é informado dos erros que ocorrem na transmissão e podem reenviar os pacotes nos quais houve erro. O protocolo FEC utiliza códigos corretores de erro e transmite dados redundantes. Assim, reduz a probabilidade de ocorrerem erros. E, quando esses ocorrem, é possível corrigi-los. Porém, o tamanho dos pacotes é bastante aumentado, em função dos códigos corretores inseridos no cabeçalho e dos dados redundantes transmitidos. Camada de rede. A camada de rede é responsável pelo roteamento de dados entre os sensores. Os protocolos de roteamento utilizados devem suportar a comunicação multi-hop e devem buscar sempre o uso mais eficiente possível da energia do sensor. A seleção da rota mais eficiente entre um sensor que deseja transmitir uma mensagem e o nó, SYNC, pode levar em conta diversos critérios. Vou falar agora sobre a camada de aplicação. As aplicações de uma rede de sensores sem fio variam para cada caso. Assim, diversas aplicações podem ser definidas nessa camada, o que motiva o estudo nesta área, visando a aplicação dos novos serviços. Entre os protocolos atualmente definidos para a camada de aplicação, destacam-se Sensor Management Protocol, SMP, Task Assignment and Data Advancement Protocol, DADA, Sensor Carry and Data Dissemination Protocol, SQDDP.